Bom, pessoal, hoje nós, na nossa conversa aqui fraterna, né, nós temos a gratíssima satisfação de estar conosco aqui o Wagner também participando conosco aqui Bom, do obrigado. nosso papo, né? Muito bacana que você conseguiu estar conosco aqui, né? O Tiago já tinha proposto, né, da gente conversar sobre a justiça das aflições, que assim é uma das coisas mais justas que existe, a justiça das aflições, e graças a Deus que elas existem, né? Então, Wagner, aqui é assim, a gente tem uma chefe e a chefe é que começa falando, viu? E então, Ah, não, hoje eu vou deixar para o convidado. Deixa para o convidado você que hoje. manda aí você que vê. Bom, vamos deixar hoje para o Wagner, já que ele está aqui presente pela primeira vez, né? Vamos dar a chance para ele começar. Depois a gente Eu continua. queria, eu queria aproveitar aqui, Wagner, e colocar dois temperos, assim, acho que duas grandes perguntas sobre o tema, e aí eu gostaria de escutá-lo. A primeira delas é, quando a gente lê o Evangelho e se depara com justiça das aflições, a gente se pergunta, mas que justiça é essa? Né? Ou seja, aflição, e eu vou, onde justiça? E a segunda, por que que a gente sofre? Acho que essas duas são duas perguntas assim é, que eu queria escutar você falar aqui para a gente. Quando a gente fala de justiça, para todas as pessoas que acreditam em Deus, ela é muito clara, porque se a gente acredita em Deus, um ser perfeito, em todas as suas automaticamente, se ele é perfeitamente justo, perfeitamente bom, então, automaticamente, a justiça dele, a justiça divina, tem que ser perfeita também. E a justiça das aflições, a gente, quando lê o Evangelho, se a gente não entender o processo reencarnatório, nós não conseguimos entender, né? Cai aquela história, porque um tem, outro não tem, um nasce assim, outro nasce assado. Se a gente não entender que nós estamos, na verdade, resgatando atos nossos de outras encarnações, ela não parece perfeita, né? Então, muitas vezes, a ideia de não ser perfeita provém disso, de a pessoa não entender o processo reencarnatório, né? Que é uma das provas exatamente da reencarnação, que se Deus é justo, com uma pessoa pode nascer com doenças, com uma série de atribulações, aflições na vida, e outra ter uma vida aparentemente perfeita, com tudo, todos os gozos terrenos, né? Então, eu acho que está na credibilidade mesmo de Deus. E quanto à dor, ao sofrimento, por que nós temos que sofrer, né? Porque pela própria inércia nossa, acredito que o sofrimento é aquele empurrão para que a gente mude. O ser humano ele só evolui, na verdade, por necessidade. Todos acho que já devem ter lido isso. As fases nossas de guerras são os momentos de maior evolução tecnológica nossa. Então, todos os momentos de necessidade são os momentos que a gente evolui. Então, a ideia do sofrer, na verdade, não é que nós devemos sofrer, né? Na verdade, a gente está aqui para aprender. O sofrer é para nos fazer pensar, fazer mudar a atitude, fazer entender melhor alguma coisa. Então, a gente tem aquele entendimento de sofrimento, né? E que, aliás, se a gente tiver a visão materialista, é sofrer, não tem a menor dúvida. Mas a gente deve compreender que não é um sofrimento em vão e não é um sofrimento imposto por Deus, digamos assim, na verdade. Sofrimento é um meio que nós temos de nos
estimularmos a mudar, a evoluir, né? Se não fosse por isso, quem tem uma vida confortável vai mudar por quê? É ou não é? Oi? Acho que travou. Não, nós estamos meditando em cima do que Tá você bom. falou. Para mim travou aqui. Para mim travou a imagem. Não conseguia ver. Nós estamos Desculpa. pensando aí no que você falou. Acho que você tocou em pontos especiais, Wagner. Me chama bastante atenção quando você diz sobre a inércia, né, que nós temos, acho que, essa tendência à inércia, e o quanto esse chacoalhão que a vida nos dá, quando as coisas acontecem, a gente reflete, a gente para, a gente se pergunta por que aquilo aconteceu, por que a gente está passando por aquilo, por que o outro está passando por aquilo. E eu gosto bastante disso que você trouxe sobre esse estado de inércia, que se não fossem as aflições, se não fossem as necessidades, se não fosse isso, a gente se acomoda, a gente fica nesse estado de latência. Então, é muito oportuna a sua colocação sobre essa dinâmica das aflições que nos movem, que tendem a nos tirar do lugar de conforto. Isso eu gosto bastante que você colocou, e faz muito sentido para mim. É uma das coisas que fez sentido para mim na minha vida, embora eu sempre nasci numa família espírita, mas continuei na filosofia espírita, porque pelo menos uma das únicas que acredita, deve haver outras, eu desconheço, mas na reencarnação, né? Nessa possibilidade de nós retornarmos várias vezes e podermos, então, reparar aquilo que fizemos. Isso dá o entendimento dessa justiça, porque uns sofrem mais, porque uns sofrem menos, o entendimento da existência de Deus, como falou o Wagner, de que esse Deus é justo e perfeito, que não privilegia ninguém, porque senão a gente pensa assim, mas Deus é melhor para uns e é ruim para outros, uns sofrem tanto, outros sofrem menos, ou têm uma vida um pouco mais tranquila do que os outros. Então, o que me deu essa certeza dessa justiça divina, da existência de Deus, esta grande oportunidade de nós retomarmos e repararmos as nossas faltas, os nossos equívocos, com o sofrimento, com essa dor que nos move, que nos movimenta. Acontece que, muitas vezes, a dor, né, tira essa visão desse sofrimento, a dor, a revolta, a criatura acaba, às vezes, até mesmo nem acreditando que Deus existe, porque acredita que ele está sofrendo mais que todos os outros. Então, passa por a tomada de consciência de que a própria criatura é responsável por tudo aquilo que está acontecendo, por tudo aquilo que ela está passando nessa vida. Então, quanto mais conscientização, mais aceitação, mais compreensão, menos revolta em relação à vida e em relação a Deus. E essa filosofia espírita traz essa parte, esse lado racional, né, dos porquês. Por que uns mais, por que uns menos, porque não é só comigo, também é com o outro. E o consolador, né? Porque quando, no capítulo, né, do Bem-aventurados os aflitos, ele diz, sofremos, sim, sofremos, mas, né, bem-aventurados aqueles que sofrem, que choram, porque ele está aí, Jesus e Deus estão aí para nos consolar, para nos ajudar a passar por tudo isso. Ainda temos, além de tudo, a misericórdia divina, a nos beneficiar. E é impressionante o Espiritismo, como a Deise falou, né? Como nos elucida sobre muitos pontos da nossa vida, né? Então, quando fala das leis morais, não só a lei de justiça, amor e caridade, mas também todas as outras leis de progresso, de trabalho e tudo mais, você vê que é um mecanismo impressionante como tudo se encaixa, como tudo, né, faz parte de uma grande engrenagem que esse grande arquiteto, como dizem
o grande arquiteto da vida, né, criou dessa forma, né? E quando as pessoas veem uma criança nascer defeituosa, ou paupérrima, e outra rica e com plena saúde, começam a duvidar da existência de Deus, porque se Deus é tão bom, né, como é que ele permitiria que isso acontecesse, né? E é impressionante como o estudo da doutrina espírita e a possibilidade de realmente perceber não só apenas por uma crença, não só apenas por uma fé, mas assim por um raciocínio lógico de como as coisas funcionam, né? E como isso se explica com absoluta tranquilidade, né? São conceitos que após você consegue perceber aquilo com uma natureza muito sábia, muito grande, essa lei de causa e efeito, né? Que a gente percebe, pô, essa criança nasceu, o que ela fez agora? Agora ela não fez nada, né? Mas, enfim, a nossa existência tem um caminho que a gente vai deixando, né? Coisas a reparar e que faz com que a gente consiga perceber absolutamente tudo, ter uma percepção de mundo muito importante, né? Assim, o espiritismo, eu só tenho realmente a agradecer a oportunidade de ter tido acesso a toda essa realmente iluminação, porque a gente sempre falou, todas as religiões levam a Deus, e isso a gente realmente respeita, mas dessa forma tão lógica, científica, né? Assim, com uma nitidez que é ímpar, e isso dá um conforto muito grande, né? Um conforto e uma responsabilidade, porque ao mesmo tempo que a gente tem um conforto de que as coisas vão acontecer e que há tempo de se recuperar tudo aquilo que a gente está falhando, por outro lado, aumenta a responsabilidade, porque a gente sabe que de uma forma ou de outra, né, aquilo virá. Não tem como. Né? Eu lembro, só para encerrar essa minha colocação, mas eu lembro num dos livros do Divaldo, que eu não lembro agora o nome do livro, mas que ele falava de um sujeito que ele precisava ter um filho, por exemplo, que fazia parte de uma programação, mas ele não quis ter o filho de jeito nenhum, e o filho, então, nasceu numa barriga que estava pronta para aceitá-lo, lá na favela, e o filho veio bater na porta dele na forma de um bandido posteriormente, né, para resgatar aquilo que já era um compromisso. Essa causa e efeito que às vezes a gente não percebe, mas, enfim, tudo se encaixa perfeitamente. Impressionante. Eu gostaria de comentar ainda a respeito do que a Daisy falou. Eu acho que ela tocou num ponto que eu acredito como muito importante. Quando ela fala que quando a pessoa está sofrendo uma aflição, ela está dentro de um problema e tudo mais, é muito difícil ela ver o que nós estamos comentando, nós mesmos. Todos os que já tivemos experiências de ter, assim, no momento de sofrimento, dizer, mas o que eu fiz? Né? A gente só tem a memória dessa encarnação, né? Dessa atual encarnação. Então, eu acho muito interessante isso, que realmente é o que acontece. Então, eu me lembro de uma explanação do André Luiz, em que ele comentava justamente isso. Quando você não está no problema, é fácil você falar para a pessoa ter fé, a pessoa se resignar com aquela situação, porque se ela está sofrendo aquela aflição, é porque há algum motivo justo. Mas no momento que a pessoa está sofrendo mesmo, é muito difícil ela encarar dessa maneira. É muito difícil ter esse equilíbrio, né? São aquelas coisas que a gente muito lentamente vai incutindo no nosso espírito, digamos assim, acredito eu, né? Quer dizer, aquele momento que a gente sabe que aquela
aquela situação tem um motivo de acontecer, mas é muito difícil a gente achar ela justa quando ela está acontecendo de fato conosco, né? Então, eu também aprendi num outro livro espírita, mas não é eu não me lembro agora o nome dele, e ele comentava o seguinte, que eu achei muito interessante: a gente refletir quando as coisas, as aflições, as dores ocorrem conosco, a gente senta e reflete: o que será que eu devo ter feito para sofrer isso agora, nesse momento? Mas um exercício bom é também, quando ocorrem coisas boas na nossa vida, a gente também sentar e refletir. É uma forma de a gente exercitar essa resignação nossa frente frente a Deus, né? Frente à sua justiça. Então, quando acontece algo muito bom, a gente também sentar e pensar: por que isso está acontecendo comigo? O que será que se espera de mim? Eu estou recebendo isso, e o que será que eu devo fazer? Né? Eu devo ter algum motivo. Nada é de graça, nada é à toa, nada é ao acaso na nossa encarnação. Então, quando a gente também recebe algo de bom, a gente, eu acho que também deve refletir e tentar entender que alguma coisa se espera de nós. Qual será o caminho? Porque normalmente a gente, novamente, como o Tiago falou, comentou, a nossa inércia é muito grande. Quando está tudo bem, está tudo bem. Quem é que se lembra até do Espiritismo? É ou não é? As coisas vão bem, você, tá, tudo bem, deixa para lá, né? Normalmente a gente não diz que as pessoas vão para o Espiritismo ou pela dor ou pelo amor, né? E geralmente mais pela dor do que pelo amor, né? Então, eu sempre achei muito interessante essa reflexão de a gente pensar a respeito também quando ocorrem as coisas boas, que é um exercício para nós, para que a gente sempre esteja refletindo e entendendo, e, como a Deise comentou, é um consolador, né? Quer dizer, a gente vai lembrar quando acontece algo desagradável, quando a gente está enfrentando um problema, a gente vai dizer: olha, mas também eu recebi isso, eu recebi aquilo, eu recebi aquilo outro. Então, se aquilo foi justo, isso também é justo, né? A fonte é a mesma, a ordem das coisas é a mesma, né? Então, eu acho que isso é muito interessante de se colocar, essa dificuldade que a gente tem quando a gente está sofrendo, que as pessoas sofrem, que, na verdade, a gente deve criar uma empatia, a gente deve exercitar a nossa caridade frente às pessoas, procurar compreender que, para nós, pode ser muito, muito racional aquele entendimento, dizer: a pessoa está sofrendo isso, ela deve ter, a causa deve ter sido isso, deve ter sido aquilo. A gente tem conjecturas, mas a gente tem logo acha uma razão para aquilo, mas para a pessoa isso é muito difícil. Então a gente tem que ter paciência, que a pessoa realmente vai ter dificuldade, e a gente deve exercer ao máximo o nosso viés de caridade, para que a pessoa consiga refletir como a gente está refletindo, que isso vai ser bom para ela. E, claro, como eu comentei, acho que o exercício também, quando acontecem as coisas boas, eu acho válido, para que a gente também reflita e saiba pôr na balança. Amanhã ou depois, quando acontece um revés, a gente dizer: puxa, mas eu não posso falar, porque eu também tive aquilo de bom. Se as coisas boas foram justas, então as coisas que eu não gosto, que eu estou aflito frente a elas, também são justas, né? Eu queria comentar um ponto, Wagner, que eu fiquei pensando enquanto você falava. Bem, a gente entende, então, a reencarnação como um dos principais pilares dessa questão da justiça das aflições. E a gente também entende que nas reencarnações nós temos justamente as nossas expiações e as nossas provações. Expiações em relação às faltas presentes ou atuais, que muitas vezes vêm se manifestando enquanto justamente
as aflições, as doenças, as dificuldades, e também as provações, que são justamente os momentos em que a gente vem exercitar a essas virtudes, né? E que, mais uma vez, a gente não poderia culpar a sorte, ou a providência, ou qualquer coisa que fosse, porque justamente remonta a si, né? A própria causa a si, em si. E aí uma coisa que eu pensei por vezes que a própria pessoa não tenha essa compreensão acerca daquilo que está passando, por que ela está passando, é curioso também como isso reverbera para os demais, para as demais pessoas que fazem parte daquele círculo, daquela família, daquele grupo de pessoas. Porque ainda que a pessoa não entenda as lógicas, a razão por ela estar sofrendo e por tudo mais, isso mobiliza as demais pessoas para pedirem por aquela. Então, por vezes, a gente vê muito essa situação no centro, que é a pessoa próxima, né? Olha, está passando por muitas dificuldades e em vez da a pessoa em si, ela não acredita ou qualquer coisa, mas a outra pessoa vai no lugar da outra pedir por aquela. Né? Então, a gente também, essa justiça das aflições deveria mobilizar mais diretamente a própria pessoa. Mas ainda que a própria pessoa não se mobilize, isso faz com que as outras pessoas ao seu redor se mobilizem numa tentativa de auxiliá-la, numa tentativa de querer diminuir a dor do outro. E aí é curioso como essa justiça das aflições, ela mobiliza a caridade, ela mobiliza tantas outras coisas que a gente não se dá conta. Quantas não são as pessoas que vão no centro pedir pelo outro, que está em uma aflição, que está numa dificuldade? Quanto a gente não faz as nossas preces pelo outro que está em dificuldade, ainda que o outro não acredita, ainda que o outro, né? Mas a gente pede pelo outro. Então, também, a tudo isso que a gente passa, faz com que também desperte nas demais pessoas justamente todas essas questões que, sem dúvida, vão reverter em benefício àquele que está passando pela dificuldade, né? Como o Rodrigo comentou, tudo é perfeito, né? Então, a gente tem que pensar hoje que os computadores, é um computador muito perfeito, Deus, a cabeça dele é muito mais perfeita, digamos assim, né? Nesse entendimento, eu acho totalmente válido. Às vezes, a aflição da pessoa, aí a gente, vamos pôr um parêntese. Eu acho que algumas pessoas, elas têm um sofrimento, mas elas não precisam ter aquele sofrimento. Elas se ofereceram para ter aquele sofrimento em missão para que alguém, algum ente querido, algum irmão querido dessa pessoa possa exercitar sua própria fé. Às vezes a pessoa veio numa missão, né? Quantas vezes a gente vê isso, lê histórias de pessoas deficientes que procuraram encarnar com uma desencarne de deficiência crianças, né? Assim, muito com tenridade. Justamente para desenvolver o entorno, às vezes aquela família, a partir daquela circunstância, começa a desenvolver a fé, exercitar a fé. Eu tenho mesmo um amigo que a esposa teve uma doença, um sofrimento, eu conheço esse amigo de grande data e ele não acredita em nada. E durante o sofrimento da esposa, ele começou a acreditar. Era a última chance dele, como ele diz, né? Ele precisava acreditar em alguma coisa. Então, no final, a gente entende assim, vendo a gente de fora, entende que isso é muito válido. Às vezes a pessoa entra, tem um determinado sofrimento, mas, na verdade, é para o entorno dela. Ela veio numa missão, às vezes ela não necessitava daquilo, mas ela se ofereceu justamente para, com aquilo, desenvolver, despertar a fé,
despertar a pessoa para a evolução. Às vezes percebe, às vezes está num conjunto e as pessoas estão, como a gente diria hoje, patinando, né? As pessoas parece que não conseguem sair muito do lugar, então planeja-se um espírito já um pouco mais evoluído e tudo mais, planeja uma encarnação em que ele vai, de certa forma, padecer um sofrimento em função de outras pessoas, em função de dar aquele empurrão nessas demais pessoas, né? E tudo como o Rodrigo falou, a gente tem que entender que é perfeito, né? Tudo é perfeito, né? Deus é perfeito e a justiça é extremamente perfeita justamente por causa disso. É difícil às vezes a gente entender, mas a gente tem que ter essa confiança e realmente analisar os fatos. Tanto é que numa das aulas do Clarencio para André, o Clarencio, o irmão Clarencio para o André Luiz, ele fala que a gente não deve ter pena das pessoas em sofrimento. Se a gente tem pena, pena é de algo que a gente julga que a pessoa está sofrendo e que não é justo. Só que Deus é justo. Então ele diz que ter pena é errado, nós devemos ter compaixão daquela pessoa pelo sofrimento que ela está enfrentando, mas não pena, são coisas diferentes. Pena, você diria, quando ocorre uma situação injusta. E aquela situação, com certeza, ela é justa para aquela pessoa. Tá silêncio. Agora estava desligado. Quando o Tiago fala das pessoas que vão ao centro espírita, né, pedir por outras, e normalmente as pessoas não têm nem noção de que tem alguém ali toda semana pedindo por ela. E como nós não temos noção também, veio isso à mente, da movimentação, da espiritualidade em torno daquela pessoa que está ali passando por aquela situação. Sempre tem, né, toda uma série de pessoas, aqueles que afiançaram a reencarnação da pessoa, como falou Wagner, dentro daquela programação, já vem alguém ali naquela família, mais abagajado, mais fortalecido, com mais entendimento, que vai auxiliar em todos aqueles momentos, e essa espiritualidade nos nossos momentos de mais dor, de mais aflição, eles estão ali, né, unidos, tentando nos ajudar de todas as formas. E aquela criatura que não acredita em nada, ou que se revolta naquele momento de dor, também é mais difícil para os nossos amigos espirituais auxiliar. Torna mais refratária a esse auxílio, a essa ajuda, e às vezes até eles acabam, como nós sabemos, em casos mais extremos, olha, deixa ela caminhar, deixa ela nesse momento, uma hora, naquela hora extrema de dor, aí quem sabe ela consiga elevar o seu pensamento a Deus, ela consiga enxergar alguma coisa, e graças a Deus, na maioria das vezes, é o que acontece, né? Ainda não chegou no extremo da dor, como aquela história que nos fala, né, daquele cachorro que estava chorando com o prego enterrado. Mas por que ele continua ali? Ele está preso? Não, ele não está preso, ele pode sair, mas ele não quer. Ainda não chegou no extremo da dor para ele entender o porquê da dor. Ele precisa ainda chorar, sofrer, e quantas vezes as criaturas até precisam dessa dor e desse sofrimento para chegar nesse ponto, né, de enxergar que tem pessoas ali à sua volta, quanta gente tentando me ajudar, tanto materialmente como espiritualmente também. E muitas vezes nós até como disse o Wagner, como entramos no quarto, falamos, e aí, meu Deus, acho que você errou de endereço, essa dor não é para mim, esse sofrimento não é comigo. Aquele momento assim que a gente não entende o que está acontecendo, e eles estão ali, nos auxiliando, nos envolvendo em todos os momentos das nossas vidas. E o sofrimento também, eu acredito que tem esse lado, né, das criaturas, de que, para enxergar o quanto são auxiliadas. Porque muitas vezes
nós não precisamos sofrer tanto, não precisamos chegar tanto, mas acabamos nos perdendo nessa dor, nesse sentido, não deixando que essa ajuda chegue, nos conforte, nos envolva. Eu estava pensando muito nisso quando você estava falando do pessoal que vai lá no centro e é bem isso mesmo que acontece. Eu estava pensando no que vocês estavam falando. Realmente, quando a gente está no meio do fogo, é muito difícil a gente ter esse raciocínio lógico. O próprio Einstein dizia que quando, para a gente resolver uma questão, a gente precisa estar fora da questão para poder resolver, porque dentro dela, às vezes, é muito difícil. Eu falo até para os meus alunos, muitos, né, em situações complexas, que, assim, quando a gente está com os olhos nublados, né, assim, figurativamente chorosos, a gente não enxerga direito. Né, com os olhos nublados, a gente não enxerga. Então, a gente precisa ter... E aí, eu queria colocar para vocês me falarem, do bem sofrer e do mal sofrer, né? Porque, assim, tem N exemplos da vida de pessoas que você olha o histórico delas e elas sofreram a vida inteira, mas, assim, elas estão sempre com um sorriso nos lábios, né? Elas são sempre positivas, né? E outros, a menor aflição, o menor sofrimento, aquilo é uma tempestade, como a Deise estava falando, nem precisaria tanto. E na minha área lá criminal, eu vejo isso com relação à prisão. Tem gente que vai presa e se revolta e fica uma outra pessoa e se complica naquela escola criminosa, né? Sai de lá uma pessoa versada em outras coisas. E outras não. Outras chegam lá, buscam a religiosidade, sai de lá uma outra pessoa, com uma outra visão, né? Assim, eu percebo, às vezes, pelas decisões, o Tiago também vê isso constantemente, às vezes eu vejo decisões injustas num primeiro momento de juízes, mas que, assim, no fundo está fazendo... Ela é injusta, pero no mútil, porque tem alguma coisa ali, tecnicamente, às vezes, injusta, mas você vê que tem alguma coisa por trás, tem uma, né? E como é que as pessoas encaram isso? E como o Espiritismo nos ajuda, nos consola para bem sofrer, né? Porque se nós estamos aqui, Jesus veio para os doentes, e todos nós somos doentes, ninguém está aqui assim, esbanjando, nós temos coisas a aprender, né? E assim, a nossa vida tem muita felicidade, esse momento que nós estamos aqui é um momento de grande felicidade, mas ela é cercada de infelicidades, as infelicidades vão chegar, e como é que a gente vai encarar isso, né? Como bem sofrer, é isso que eu gostaria de colocar. Eu acho que, em resposta a essa ideia do bem sofrer, na verdade, o sofrimento ele só tem validade para nós quando nós encaramos o chamado bem sofrer. Senão, nós teremos que passar por ele novamente. Porque o sofrimento em si não significa nada. O sofrimento é uma maneira de evoluirmos naquele assunto, de alguma forma. Então, para a justiça divina, não existe a lei do talião, o olho por olho, dente por dente, não é isso. A justiça divina, ela coloca uma situação para que a gente entenda como nós erramos e sedimente aquele conhecimento como uma virtude em nosso espírito, né? Quer dizer, a finalidade não é que a gente tenha que sofrer aquilo necessariamente, é a gente entender o erro e que a gente realmente assuma, porque é fácil quando a gente está na espiritualidade, né, no ambiente espiritual, numa colônia, a gente ser motivado a dizer, não, eu não vou mais fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Só que quando a gente chega aqui com o corpo, né, encarnado, a gente esquece muita coisa, né? A própria vida nossa acaba levando a esquecer e a pessoa acaba errando de novo, né? Então, aquilo precisa estar
realmente sedimentado no espírito. Então, o sofrer está aí. E uma das respostas no Livro dos Espíritos, que diz exatamente a respeito disso, de como a pessoa encara o sofrimento, diz que a causa principal do mal sofrer, né, da pessoa que se rebela contra o sofrimento, guardada sempre as sensibilidades de cada situação, é o egoísmo. O egoísmo da pessoa, que é talvez o nosso maior mal, né, dos nossos espíritos, nós que estamos encarnados aqui na Terra, somos ainda espíritos de pouca luz, né, que tem muito trabalho pela frente, é o egoísmo. O egoísmo que normalmente nos faz ver o mal como sendo só para nós. Né? A gente não consegue encarar, quer dizer, aquela visão egoísta do eu, o eu recebe aquilo de uma maneira muito equivocada. Então, diz que a pessoa, quando menos recebe o sofrimento como uma possibilidade, com aquela fé, com o consolo espiritual, é justamente a pessoa que é mais egoísta. Então, segundo o Livro dos Espíritos, esse é o principal motivo de a pessoa receber mal. E também, ainda nesse mesmo assunto, só complementando, a justiça divina, ela é tão perfeita que ela não dá a possibilidade da pessoa sofrer, como o Rodrigo falou, antes da hora. E a Deise também comentou, o espírito não pode sofrer antes da hora. Então, às vezes, um determinado assunto que ele vai ter que passar por uma aflição para ele aprender, sedimentar aquele conhecimento, vão se passar várias encarnações até que ele tenha condição de sucesso. Deus que é o nosso sucesso, que é a nossa evolução. Então, não adianta jogar um sofrimento quando a pessoa ainda está no estágio que ela vai dizer: por que isso está acontecendo comigo? E não vê razão nenhuma, não vê entendimento nesse sofrimento. Na verdade, todos nós sofremos de acordo com as nossas possibilidades de sucesso. Então, se aquele velho ditado, né, Deus dá a cruz de acordo com o que a pessoa possa carregar. É a pura realidade, né? Vendo pelo lado espiritual, é exatamente isso. Então, se a pessoa tem aquele sofrimento, ela tem a possibilidade de superar aquilo. Então, é essas pessoas que o Rodrigo comentou, que passam por aquele sofrimento e aquilo parece que melhora elas. Elas vão bem com aquilo, quer dizer, elas sofrem, mas elas sofrem, parece, com o coração fortalecido de fé. Parece que elas saem mais fortes do que quando entraram naquela aflição, naquele sofrimento. Então, é justamente o caso de que aquilo foi bem proveitoso para o espírito. Ela realmente aproveitou aquela experiência, digamos, negativa que ela passou, né? Eu gostei muito quando você colocou do livre-arbítrio, de alguma forma, Wagner, porque é justamente isso, né? O bem sofrer, o mal sofrer está no indivíduo, está no livre-arbítrio do indivíduo. E se a gente, então, considera que esse indivíduo faz um mau uso do seu livre-arbítrio e traz para si o egoísmo, o orgulho, ou seja, aquela revolta, e ainda não só a revolta, mas é uma revolta qualificada na medida em que, porque só eu sofro, porque, né, é pior, não é? E aí me vem muito a ideia também, atrelada a esse livre-arbítrio, e pegando um pouco o que o Rodrigo falou, de culpa e de consciência. A meu ver, o bom sofrer é aquele que é consciente, é aquele que entende o motivo, que entende por que está passando por aquilo. E aí, mais uma vez, a gente encontra no Espiritismo uma resposta. Então, essa consciência que é muito importante. E quando a gente fala consciência, a gente não fala em culpa, a gente não fala em pena, porque a consciência é o oposto de culpa, é o oposto de pena. Então, esses dois pontos, e aí, aproveitando um pouco do que o Rodrigo falou e que você colocou,
eu entendo que esse bom sofrer e o mal sofrer, ele está bastante ligado a essa ideia do livre-arbítrio e da nossa consciência enquanto livre-arbítrio. E aí, antes de passar a Daisy para a gente escutar o que ela traz, eu queria deixar uma pergunta para todos nós. Como nós estamos passando por essa situação, que nós bem sabemos, como nós estamos, né, espíritas, num contexto dessa pandemia, em relação ao bom sofrer, ao mal, o bem sofrer, ao mal sofrer, como nós estamos diante deste momento? Estamos conscientes, estamos com fé, estamos esperançosos ou não? Estamos desanimados, estamos frustrados, estamos em nossas casas querendo sair, enfim, como nós estamos e como nós deveríamos estar aproveitando esse momento que nós nos encontramos? Não dá para estar sempre bem, não dá para estar sempre naquela linearidade, né, de acreditar. Nós sabemos e viemos sabendo que passaríamos por momentos difíceis, que isso é um processo, que todos nós estamos ouvindo em todos os momentos, em todas as redes, as palestras de todo mundo, que é um processo necessário para a humanidade, para todos nós, que é um aprendizado em casa, na família, no trabalho. Então, é sofrer para aprender, é uma dificuldade, vamos tirar a palavra tanto sofrimento, que falar é uma dificuldade, é um momento que nós estamos passando que realmente é para o nosso aprendizado. Difícil termos isso em nossas mentes o tempo todo, mas passa também por aquilo que o Wagner falou, o que eu preciso aprender neste momento? O que eu posso fazer neste momento para melhorar as minhas condições de vida, de mente, de espírito, diante da dificuldade? Então, eu acredito que o que o Espiritismo nos traz, além de toda essa compreensão de que é necessário passarmos por tudo isso, é nós procurarmos refletir o que eu posso aprender e o que eu posso melhorar em mim e dar para o outro a mais neste momento. E experiência, falando por mim mesmo, por experiência própria, do quanto eu aprendi de mim, comigo, nesse momento, de coisas que eu não conseguia, de coisas que eu acreditava que não conseguia, ou que não poderia, e que estou desenvolvendo, estou fazendo. Então, é um momento para nós refletirmos mesmo. Apesar de tudo, o que eu posso, o que eu devo, é procurar uma busca interior de nos melhorarmos a cada vez mais. Eu acho que é o que dá para fazer com o aprendizado do Espiritismo. E sobre o bem e mal sofrer, quando nós estávamos conversando, eu pensei naquelas pessoas que procuram a casa espírita com o sofrimento, com a dor, recebem o auxílio, a oração, o passe, o tratamento, e continuam com a dor, continuam com o sofrimento, mas dão aquele testemunho, nossa, mas eu estou bem melhor. Depois que eu comecei a vir aqui, que eu comecei a participar das reuniões, eu estou bem melhor, eu estou mais tranquilo, me sinto auxiliado, consolado, mas resolveu o seu problema? Não, continuo com esse, eu tenho outros, mas eu encontrei uma força, um motivo, um propósito, algo dentro de mim mudou por conta da fé. E outros que vão ali e passam como se nada tivesse acontecido e se sentem assim, eu não consegui nada aqui, eu vou em outro lugar, eu vou em outra casa, porque eu estou até pior. Como uma frequentadora me falou uma vez, dentro da sala de passe, ela chegou para mim e falou assim, eu estou muito pior vindo aqui. Eu não estou conseguindo nada, eu não estou conseguindo nada. Então, eu falei, olha, sinto muito, espero que você consiga encontrar um caminho, encontrar um outro propósito. Sinto muito que nós não pudemos te ajudar. E é claro que isso, graças a Deus, acontece em menos número, né? A grande maioria das pessoas se encontram. Mas é o bem e o mal sofrer. Como você entende o seu momento e como você aproveita esse momento. E como você também vai buscar a ajuda. E quando vem a ajuda,
como essa ajuda chega para você. Ela pode te consolar, te fortalecer, pode te levar a encontrar Jesus e a encontrar a se reencontrar com a sua fé, com a sua esperança. Infelizmente, para algumas pessoas, acaba não sendo por aí. Não é o momento, não é o caminho, não é o momento da ficha dela cair. Ainda não encontrou, vai chegar lá. Vai demorar mais, vai demandar mais dor, mais sofrimento, mas ela vai chegar lá. Eu acho que passa também um pouco por isso, esse bem e mal sofrer. Você falou uma coisa, desde que o Wagner tinha falado lá, do momento certo, né, que a gente está preparado para vencer aquilo. Então, essa pessoa que foi aí, veja, todos nós temos aquela, vamos imaginar assim, nós estamos num lago e nós temos aquela parte de baixo que está cheia de terra ali. E aquilo precisa ser purificado, mas ela estava sentada lá no fundo. Ela começou a ir na casa espírita, aquilo começou a andar, começou a mexer em tudo ali, e a pessoa não se entendeu nada, né? Virou uma bagunça ali, porque ela não estava, como você falou, como o Wagner falou, estava preparada ainda para aqueles conceitos, né? Para aquele liquidificador na vida dela ali, vamos dizer. Eu lembrei do Jó, né, do livro de Jó, do que Jó passou, né, que perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, daí que vem a ideia da paciência de Jó, né? Ele vem diante de tanto sofrimento, mas aguentou firme ali, né? E lembrei também da passagem dos leprosos, né, em que Jesus curou ali uma infinidade de leprosos e um voltou para agradecer. E ele perguntou onde estão os outros, né? Os outros estão lá, aproveitando, né, aquela situação, quer dizer, aquele sofrimento pelo qual passaram, não aprenderam absolutamente nada em cima daquilo, né? Daí a gente vai precisar realmente tirar um aprendizado. E em cima disso, e o que o Wagner falou lá atrás também, acho que passa por esse egoísmo, por esse personalismo, né? Como o Tiago falou para nós aí, como a gente está passando. Às vezes os problemas do mundo a gente personaliza e acha que é tudo com a gente, né? Então, quer dizer, eu sou o único sofredor do mundo, o resto não existe. Então, depende como que a gente vai passar, depende dessa visão de mundo, dessa visão de se perceber, né, diante de um todo e não uma parte, porque se você perceber diante de um todo, você vai encontrar histórias muito mais complicadas e difíceis do que a gente está passando. Muito pelo contrário, a gente pode estar sofrendo, mas a gente está sofrendo infinitamente muito pouco dentro da universalidade. Agora, se a gente ficar pensando só dentro do nosso pequeno mundo, aí aquilo vai ser exponenciado, aquilo vai parecer ser muito maior e muito mais difícil de passar do que na verdade é. Eu acho que unindo a questão que o Tiago colocou em relação à pandemia e o que a Deise comentou em relação ao centro, eu vou inverter as questões que o Tiago colocou. Então, o que modificaria para nós, né, em relação a essa situação que nós estamos passando agora, quando a Deise comentou que a pessoa eventualmente vai ao centro, etc., e não vê adiantamento, não vê resposta, ou coisa desse tipo, ou às vezes até vê uma melhora, até sente aquela melhora, eu diria que a pessoa, quando vai ao centro, ela vai procurando alguma coisa, ela está aberta a querer um resultado, a tentar achar um resultado. Talvez a situação vibracional da pessoa seja mais favorável para que ela possa ouvir conselho do plano espiritual. Às vezes, então, aquela pessoa que diz, olha, eu tenho o mesmo problema, mas eu estou me sentindo melhor. Quer dizer, o fato dela ir ao centro não tirou o problema. Se tirasse o problema e ir ao centro, tem pessoas aí que não tiram problema nenhum na vida, que vai ao centro no segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E não é o caso. Apenas mostrou para a pessoa enfrentar melhor aquela situação. Então, a pessoa acha que
que a verdade é essa. Qualquer psicólogo que a gente converse a respeito diz: o problema é como você encara o problema, como você reage a uma situação. Então, se ela foi lá aberta a acreditar, né, ela foi com algum resquício de fé, mesmo que a pessoa não acredite, mas se ela foi lá, ela foi esperando que alguma coisa acontecesse. Isso talvez tenha mudado o nível vibracional dela e possibilitado que espíritos amigos deem um apoio a ela, uma opinião, um consolo, e ela, com aquilo, ela não é consciente. Inconscientemente, ela se sente melhor, ela se sente que ela consegue colocar aquela aflição no devido tamanho, que muitas vezes a pessoa acaba aumentando muito mais o problema, né? Então, eu acho que, agora voltando ao caso da pandemia, eu acho que o mundo caminha para um extremo materialismo. Cada vez mais a gente, e eu devo ser o mais velho de todos, os tempos vão mudando, mas a gente vê cada vez mais o materialismo dominando. Então, eu acho que o plano espiritual tem mandado, como se fossem avisos, digamos, né, coletivos, né, as grandes tragédias, como diz os livros do Kardec, tragédias coletivas, como os espíritos dizem, né, que elas têm para mudar um número muito grande de percepção dos espíritos, né? Muitos espíritos mudar ao mesmo tempo, para mudar uma psicosfera, para que haja mais facilidade de entendimento dessas pessoas e de própria ajuda, né? Como a gente comentou da pessoa que foi no centro e ela, de alguma forma, ela recebeu um apoio espiritual e ela se sentiu melhor. Do problema, não, o problema continua lá, mas eu estou me sentindo muito melhor enfrentando esse problema. Então, isso, talvez, essa pandemia, a finalidade, como aconteceu aquele tsunami, matou milhares de pessoas, etc., são alertas para a sociedade nossa, e as pessoas pensarem. Então, muitas vezes, a gente, no nosso dia a dia, a nossa vida material nos toma muito tempo. A gente acaba sendo autônomo daquela vida material, trabalho, escola, família, necessidades materiais e tudo mais, elas absorvem todo o nosso pensar. Poucas pessoas param para pensar a respeito da vida, a chamada filosofar um pouco, né? Aquele o que nós somos, de onde viemos, isso independente da doutrina que ela siga, todos, em algum momento da vida, têm aquelas reflexões, dizer o que nós estamos fazendo aqui, por que nós vivemos, né? Qual será a sequência nossa daqui. Nós, com a doutrina espírita, temos muitas respostas, eu diria, para isso. Eu gosto da doutrina espírita justamente porque eu vejo muitas respostas racionais, lógicas para isso, né? Então, talvez esse momento de pandemia, que as pessoas muitas foram obrigadas a passar mais tempo em casa, a refletir com a sua própria família, muitas vezes foram obrigadas a ter diálogos que não teriam com sua própria família, com o dia a dia atribulado de todos, de repente todos têm tempo livre em casa. Então, talvez essa seja o maior ganho que a gente tenha, além, é claro, de as pessoas desenvolverem uma empatia pelo sofrimento das outras. Quando a gente viu na Itália tantas pessoas morrendo e tudo mais, em países que houve um grande percentual de pessoas doentes e desencarnando, criar essa empatia para as pessoas pensarem um pouco mais a respeito que a vida não é só o nosso corpo, não é só essa vida material, existem mais coisas a se pensar. Então, eu acho que o grande, talvez,
se há um lucro, e tudo há lucro, tudo há vantagem, senão a justiça não colocaria, a justiça divina não colocaria isso diante de nós. Se ela colocou nesse momento esta pandemia, algum motivo tem. É claro, a gente tem que tentar entendê-lo, qual seria esse motivo, mas eu acredito que seja por essa linha de haver mais reflexão das pessoas em relação à vida. Quantas pessoas estão resolvendo mudar para o interior, mudar para outros lugares? Quantas pessoas estão tomando decisões, né? Decisões que elas não tomariam se não tivesse a pandemia, mudança de emprego, pessoa que resolve morar mais perto do trabalho, vai mudar porque isso vai facilitar seu dia a dia. Talvez a pandemia tenha sido um empurrão geral, mais uma ajuda dos espíritos, naturalmente, no sentido de dar um empurrão nas pessoas, frente a um viver melhor, frente a um se relacionar com o próximo de uma maneira melhor, talvez desenvolver mais empatia, quando nós falamos em compaixão do próximo e tudo mais, mas vamos abrir isso para o resto da sociedade. Talvez esse tenha sido o caminho que o plano espiritual viu melhor para que isso ocorresse. Eu entendo a pandemia como algo desse tipo. E sofrimento é muito relativo, como a gente já comentou. Depende de como você encara. Eu vou ser franco que no começo da pandemia, e que eu fiquei efetivamente em casa, eu passei 30 dias sem sair de casa, para mim foi um bônus. Eu não tirava férias há 50 anos, de passar 30 dias em casa, 30 dias de levantar de manhã e dizer, puxa, eu vou pegar aquele meu livro, eu vou ler até de noite hoje. Sabe aquele momento assim? Então, para cada pessoa foi de uma maneira. Claro, as pessoas afligidas pela doença, mas algum motivo existia para que elas sejam afligidas, como em todos os tempos as doenças afligem uns ou os outros, né? E até aquela parte que a gente às vezes comenta, uma pessoa pega uma doença e fica muito mal, sofre muito, vem até a falecer. Outra pessoa pega a mesma doença e se cura. Qual será o motivo? Nós não podemos saber, a gente pode apenas imaginar que a justiça divina teve seus motivos. Como a pessoa encarou aquilo, o tipo de experiência que a pessoa devia ter frente àquilo. Então, respeitando as pessoas que sofreram, digamos, fisicamente, sofreram angústias econômicas nessa pandemia, que isso é uma coisa muito contundente, vamos falar assim, né? As pessoas perderam emprego, pessoas perderam renda, uma situação difícil de enfrentar, economicamente falando, né? Mas eu, sinceramente, eu não posso reclamar, porque, para mim, me obrigou a fazer uma coisa que eu já devia ter feito há muito tempo. Talvez eu até pudesse ter feito há muito tempo, mas eu precisei da pandemia para entender que eu poderia fazer isso, e não estava fazendo. Na velha inércia do dia a dia, que a gente vai sempre fazendo as mesmas coisas. Então, pude parar, pensar, e eu tomei algumas atitudes nessa pandemia para mudar a minha vida. Não só no plano, vamos dizer, da minha evolução pessoal, mas na acomodação dos meus afazeres e tudo mais, que eu raciocinei e pensei que se não fosse a pandemia, eu não teria alcançado isso. Então, acredito que a finalidade, pelo plano espiritual, é essa, de a gente ver de outra maneira, modificar, dar aquele chacoalhão, como diria uma palavra mais assim, né? Daquele chacoalhão nas pessoas, como diria Dona Olívia, né? Dar chacoalhar e a gente pensar e tomar atitudes, né? Eu acho que seria por aí. Queria fazer uma breve colocação, Wagner, uma coisa que você falou, e acabou sendo um relato, né? Acabou sendo um depoimento muito bom que nos motiva. E assim, esse sofrimento todo que a gente passa com a Covid-19, independente de todos esses desdobramentos que você muito bem mencionou,
ele trouxe um olhar para nós, e trouxe um olhar para a nossa família, trouxe um olhar para as pessoas que nos estão próximas e que por vezes a gente não havia enxergado com tanta proximidade. Então, eu entendo nesse momento um pouco disso, de que nós voltamos para nós um olhar e voltamos um olhar para aqueles que nos são próximos e que por algum tempo havíamos negligenciado, que por algum tempo havíamos deixado de lado. Então, para mim, esse olhar de empatia para com aquele que está mais próximo da gente e que por vezes a gente havia se esquecido. Então, para mim, isso é muito oportuno e muito atual dentro desse sofrimento, assim dizendo, coletivo, que é esse momento em que nós tivemos que parar, refletir e olhar para aquele que está mais próximo da gente. Eu acho que todos nós sempre temos que refletir a respeito, sempre baseado em quem é crente em Deus, de que tudo é perfeito. Como disse de cara o Rodrigo, tudo se ajusta minuciosamente bem. Então, tudo tem um motivo, causa e efeito, né? Então, todos nós, acho que devemos fazer essa análise, né? Sempre. Então, os fatos aparecem e a gente tem que pensar a respeito, e sempre pensando, como você falou, o que a gente vai fazer para melhorar um pouco, para ser um pouquinho melhor, né? Tentar galgar um degrau, essa empatia com o ser humano, como você falou, com os mais próximos, o fato de estarmos limitados nos nossos espaços, digamos assim, né? Criar essa limitação acaba, e até a importância que a gente dá àquele tantos filminhos que a gente recebe de WhatsApp, de abraços, de não sei o quê, e é verdade, como isso fez falta, ainda está fazendo a muitas pessoas, né? Como a gente não dá valor a isso, né? Aquele gesto de afeto, né? De apertar a mão de uma pessoa. Eu acho isso uma coisa tão difícil, você cruzar com uma pessoa e não dar a mão para a pessoa, não cumprimentá-la, etc. Ou cruzar com os amigos íntimos e não abraçá-los. Eu acho uma coisa, então a gente pensa, dizer, eu não dava esse valor. Eu sempre gostei, mas eu não dava o valor que é o que isso significa para mim, né? A pessoa vir e abraçar, etc. Quanto significado tem nisso? E a gente, como sempre diz, né? Quando a gente perde uma coisa, que a gente dá valor a ela, né? Então, nós tivemos um momento de perder por um tempo isso. Então, talvez saiamos um pouco mais fortalecidos, talvez a gente dê mais importância às pessoas que estão próximas de nós e tudo mais, dê mais valores a essas pequenas coisas, né? Às vezes um cumprimento, o nome de uma pessoa que a gente lembra e cumprimenta, uma pessoa que nos cerca de certa maneira, né? Quer dizer, a gente sabe que aquilo vai ser bom para a pessoa, né? A pessoa vai um sorriso, né? Como se diz, o sorriso não custa nada. Para quem dá não custa nada, mas para quem recebe vale muito, né? Então causa essa empatia, né? Esse talvez vá desenvolver esse afeto novamente, talvez um pouco esquecido por nós, né? As pessoas. Então acho que realmente sobre esse aspecto, não, Rodrigo, o que você acha? Ele não está ouvindo. Eu Não, viu? desativei, agora eu ativei. Eu acho que, assim, eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade desta vida, pela oportunidade da pandemia, pela oportunidade de estar aqui reunido com vocês, pela oportunidade do Cian, porque, sabe, assim, isso faz com que a gente se fortaleça, né? Que a gente enxergue, que a gente aprenda, quantas coisas a gente aprendeu, forçadamente ou não, quantas coisas a gente percebeu que não tinha percebido antes, né? Assim, a gente procura sempre estar próximo da família, mas a gente
foi forçado a ficar mais próximo ainda, né? Foi forçado a ter distanciamento, foi forçado a muitas coisas. Então, quer dizer, quando a gente não faz, o plano espiritual arruma um jeito de dar uma forcinha para que a gente faça, e a gente faz, e a gente se vira, e a gente ajusta, e a gente acerta, né? E as coisas vão, né? Até mesmo esse momento, por exemplo, que nós passamos no próprio oceano mesmo, né? Em que a gente está tendo que se reinventar, se renovar, mas no futuro as coisas ainda vão se ajustar de outras maneiras, porque as coisas continuam, mas a nossa criatividade também é estimulada, né? A nossa generosidade, são tantos fatores que, se a gente ficar enumerando aqui, realmente a gente tem muito que agradecer mesmo, né? Por tudo isso e essas, sabe, sabe aquela dor no fígado que alguém que tomou uma bebidinha lá se incomodou? Graças a Deus que tem essa dor, né? Porque senão a gente acabava com o fígado de uma hora para outra, rapidinho, mas bem, né? A gente comeu demais, ficou com indigestão. Poxa, graças a Deus, porque senão a gente ia comer sempre. Bem, só comer e não engordar. Tá, o sonho de todo mundo, comer, comer, comer e não engordar. A gente ia explodir. Ia aparecer aquele filme, aquela novela Saramandaia, né? E tinha mulher lá que explodia. Por quê? Porque é assim. Graças a Deus, as coisas acontecem como elas precisam acontecer. Né? Deise, fecha aí para nós, Deise. Graças a Deus mesmo, né? Você falando, todos nós estamos só pensando nisso. É claro que tirando a parte, né, do egocentrismo, mas nós somos privilegiados por Deus, nós temos inteligência, nós temos todas as condições de encontrarmos saídas para tudo. Por isso que veio aquela frase, vós sois deuses, nós somos capazes. E haja o que houver nas nossas vidas, dentro desse sofrimento, seja ele de agora, seja ele daquilo que nós já passamos, nós sempre encontramos saídas que vêm através da nossa condição, da nossa inteligência, daquilo que nós temos como espírito, porque temos uma força uma força que vem do nosso espírito, da nossa mente, do nosso pensamento, que nos leva adiante. E se nós unirmos essa força, esse pensamento, com a força que nós recebemos do alto, de Deus, da presença de Jesus em nossas vidas, realmente nós damos conta de tudo. Nós conseguimos ultrapassar as barreiras e acharmos saídas para tudo em nossas vidas. Então, haja o que houver, obrigado a Deus, né, por nos dar essa condição de evoluir enquanto espírito, de aprender com as dores e com os sofrimentos e de, apesar de tudo, seguir em frente, sempre. É o que eu agradeço muito e peço a Deus, dê-nos forças para seguir em frente. E nós encontramos essas forças e toda a ajuda possível. É o que nós estamos encontrando nesse momento das nossas vidas. Isso nos dá fé, esperança e nos sustenta em todos os momentos.